Pare de esperar. O momento perfeito nunca chegará. E acho que vai demorar muito, muito tempo até que a aterrissagem me traga de volta, para descobrirem que não sou o homem que acham que eu sou em casa. Ah, não. Não. Sou um homem foguete. Elton John, Rocketman. É segunda-feira, 16 de junho de 2014. Estou sentado na margem do Punk, um pequeno rio a norte de Berlim, desfrutando meu dia. Não há uma nuvem no céu e a temperatura já atingiu 25 graus às 11 horas da manhã. Como tenho viajado quase sem parar para fazer palestras, estou usando meu primeiro dia livre em semanas para relaxar um pouco. E enquanto deixo as imagens mentais das experiências passadas fluírem, meus olhos se prendem a um pedaço de madeira que flutua na água. Essa observação é fascinante para mim. Cada movimento é mais ou menos aleatório, e o curso é determinado por influências externas. De vez em quando o pedaço de madeira fica preso em uma pedra ou uma planta, até que desaparece de vista, apanhado por uma corrente mais rápida. Não me lembro exatamente porquê, mas naquele momento, pensei em quantas pessoas vivem sua vida de acordo com esse padrão. Você vagueia mais ou menos ao acaso sem ter um objetivo claro ou uma visão específica. Prefere esperar e se adaptar, em vez de criar ativamente seu futuro. Esse padrão de levar uma vida passiva tem graves consequências. Todos dependem que outra pessoa assuma a responsabilidade. Ninguém é corajoso o suficiente para tomar decisões hoje em dia. Ninguém quer cometer erros. O rumo, a direção e a velocidade da própria vida estão sujeitos a uma arbitrariedade fatal, e em algum momento você se conforma com o descontentamento que sem dúvida vai ocorrer. Você prefere administrar o status quo a tomar o destino nas próprias mãos e iniciar as mudanças necessárias. Quero lhe dar um exemplo típico. Recentemente eu estava liderando um workshop com gerentes responsáveis por uma filial de uma grande empresa, com receita de dezenas de milhões. Conheço muitos executivos que teriam dado seu olho esquerdo por um emprego como aquele. Porém, aquelas pessoas viam a própria situação como um enorme fardo. Se não houvesse ainda uma definição para impasse no dicionário, você poderia tê-la encontrado ali, ao vivo e a cores. A causa para isso era principalmente que o antigo gerente da filial havia morrido tinha alguns anos, e ele havia tomado todas as decisões de maneira cordial. Em última análise, patriarcalmente. Todos os envolvidos se sentiam confortáveis com a situação e tudo funcionava com certa tranquilidade. Contudo, embora as responsabilidades tivessem sido teoricamente distribuídas entre vários ombros após a morte do antigo chefe, surgiu uma sensação de vazio. O resultado foi fatal. Os projetos ficaram para trás, os clientes importantes foram perdidos, e, em suma, uma atmosfera de incerteza reinou, o que paralisou todos os empregados. A reação daquela equipe de gestão ao se reunir deixou claro para mim, mais uma vez, o quão grande é a necessidade de pessoas que liderem pelo exemplo e com uma alta motivação intrínseca. Pois quando perguntei quem foi responsável pelas grandes e pequenas mudanças na empresa nos últimos meses, um dos atuais gerentes respondeu com naturalidade da seguinte maneira: bem, ninguém. Não tínhamos alguém que pudesse tomar essas decisões. Você ainda está hesitando ou já começou a agir? E você? Quantas vezes já se encontrou em uma situação em que pensou: alguém precisa realmente fazer alguma coisa sobre isso? Quantas vezes você gostaria de ter mudado algo, mas confiou em outra pessoa para fazer isso? Quantas vezes ficou insatisfeito com uma determinada área de sua vida, mas hesitou por tanto tempo que no fim tudo permaneceu exatamente igual? Confie em mim. Conheço muito bem esse comportamento por causa do meu próprio passado. Eu era um especialista em passar responsabilidades para outras pessoas e esperava que elas tomassem as decisões certas por mim. Porém, um dia, percebi aonde isso tinha me levado, a uma vida caracterizada pela influência externa e pelo descontentamento. De forma alguma foi fácil me libertar desse padrão de comportamento e assumir total responsabilidade por todas as minhas ideias, decisões e ações. Como eu sei do que eu estou falando, esta obra é sobre um assunto que gosto muito. Minha profissão atual como orador e coach de mudança me dá o privilégio de trabalhar com vários tipos de pessoas. E além do status social, econômico e hierárquico, há uma coisa que observo quase diariamente. Com uma paz de espírito fatalista, a maioria das pessoas depende dos outros para lhes mostrar o caminho e tomar as decisões necessárias para elas. Tudo por causa da crença errada, mas amplamente divulgada,
de que você precisa de um título, dinheiro ou permissão para iniciar mudanças com sucesso. No entanto, essa forma de pensar tem graves consequências, porque lentamente você se esquece de como assumir a responsabilidade, mudar ativamente e usar ao máximo o próprio potencial. Fico com o coração partido ao encontrar pessoas que têm talentos únicos, habilidades incríveis e que são abençoadas com uma criatividade admirável, mas que simplesmente deixam esses dons serem desperdiçados. Caso pense que existem apenas alguns que são privilegiados o suficiente para ter esse tipo de dom, então eu gostaria de compartilhar uma das minhas crenças mais profundas. Dentro de cada pessoa está adormecido um enorme potencial que está apenas à espera de ser revelado e usado. E não importa em que profissão você esteja atualmente, que título tenha, ou de que ponto esteja partindo. Também não importa se você é um empresário de sucesso ou uma dona de casa e mãe. A única coisa que importa é se você está pronto para continuar evoluindo. O mundo está esperando para ser transformado, e especificamente por você. Mas, Ilha, você pode protestar. Como posso mudar meu negócio, meu ambiente ou mesmo o mundo? Não consigo nem mesmo organizar o meu dia a dia corretamente. Além disso, não tenho contatos, poder ou dinheiro suficientes. Acredite, eu posso entender essas objeções porque as ouço quase todos os dias. Porém, há muito tempo, decidi não aceitar mais essas desculpas. Isso porque, mesmo que você sempre tenha escutado que as pessoas que movem o mundo têm habilidades extraordinárias, esse fato não poderia estar mais longe da verdade. Muito pelo contrário. São sempre pessoas como você que constantemente deixam as maiores marcas no universo. São pessoas como você que fazem a diferença com suas ideias e inovações. São pessoas como você que fazem do mundo um lugar melhor todos os dias por meio de suas decisões e ações. Então comece a fazer isso e pare de esperar que seu chefe, seus colegas ou seu ambiente social lhe deem permissão. Tudo o que você precisa para despertar sua motivação pessoal para mudar, você já carrega dentro de si. Duvida dessa afirmação? Vamos olhar juntos os próximos fatores que ninguém, além de você, pode influenciar. 10 coisas que você pode influenciar até em circunstâncias difíceis. 1. Você pode viver com uma atitude positiva todos os dias. 2. Você pode ser um exemplo para outras pessoas todos os dias por meio de seus pensamentos, suas decisões e suas ações. 3. Você pode realizar seu trabalho com paixão, ambição e motivação todos os dias. 4. Você pode trabalhar em seu desenvolvimento pessoal todos os dias. 5. Você pode aproveitar todos os seus dias para sonhar alto e fazer escolhas ousadas. 6. Você pode fazer outras pessoas felizes todos os dias. 7. Você pode garantir que seus pares, clientes e colegas de trabalho sigam sua liderança, estabelecendo altos padrões e expectativas. 8. Você pode fazer tudo, todos os dias, para ser melhor do que ontem. 9. Você pode dar mais um passo no caminho para a grandeza todos os dias. 10. Você pode usar seus talentos, suas habilidades e suas experiências todos os dias para se superar. Está vendo o que eu quero dizer? Você não precisa de um título, de dinheiro ou da permissão de outras pessoas para fazer essas coisas. Tudo depende de você, mas ninguém espera que salve o mundo inteiro imediatamente. Não, você deve começar por si mesmo, em seu local de trabalho, em sua família e em seu entorno. Uma das minhas citações favoritas é de Madre Teresa, que uma vez disse: "Se cada um de nós limpasse apenas a própria porta, o mundo estaria limpo." Essa senhora notável está certa. A mudança começa sempre no interior, e depois vem à luz por meio de nossas ações. Se você internalizou essa regra básica, um mundo totalmente novo vai se abrir em sua frente. Circunstâncias e eventos externos, ou outras pessoas, não são o ponto de partida das mudanças em sua vida. Se quer ser, fazer ou ter algo diferente, a origem sempre está no interior. Você tem que ser a faísca que acende o grande fogo da mudança. E é exatamente por isso que esta obra tem o título: Pense, faça, mude. Não importa o que você quer mudar, não espere pelos outros, mas sempre dê o exemplo, porque seu desenvolvimento pessoal e seus resultados externos estão entrelaçados. Eles seguem uma ordem clara, que mais uma vez vou resumir em 10 aspectos.
10 atitudes de sucesso que começam por dentro. 1. Se você crescer como pessoa, sua qualidade de vida também crescerá. 2. Se você ajudar a si mesmo, também poderá ajudar os outros. 3. Se você se preocupar consigo mesmo, também poderá se preocupar com os outros. 4. Se você estiver motivado, poderá motivar os outros também. 5. Se você se tornar a melhor versão de si mesmo, também poderá desenvolver o potencial dos outros. 6. Se você estiver inspirado, também poderá inspirar outras pessoas. 7. Se você se concentrar nas chances e oportunidades, seu ambiente também poderá se tornar mais positivo. 8. Se você gostar de si mesmo, também gostará das pessoas ao seu redor. 9. Se você se erguer, também poderá erguer um negócio de sucesso. 10. Se você mudar a si mesmo, também poderá mudar o mundo. Existem muitos presentes maravilhosos adormecidos dentro de você, esperando para serem exaltados e utilizados. Se você quiser, pode começar imediatamente. Tudo o que precisa para isso é uma decisão, o compromisso incondicional de assumir imediatamente a responsabilidade por seus resultados, sua carreira e sua vida. E antes que você perceba, vai desencadear um gigantesco efeito dominó, que será transferido para seus colegas de trabalho e clientes. Isso acontecerá quando você parar de esperar e seguir em frente com ousadia, agindo como um líder. Quando parar de esperar dos outros aquilo que você não estaria disposto a fazer. Quando deixar suas ações falarem mais alto do que suas palavras. Quando mudar a si mesmo primeiro. Observe como tudo ao seu redor também começará a mudar. Mude antes de ser mudado. Em meu livro, A Fórmula da Mudança, Transformando Problemas em Oportunidades, em tradução livre, apresento a teoria de que o manejo bem-sucedido da mudança, cada vez mais acelerada, vai ser a competência-chave do futuro. Desde sua publicação já se passou algum tempo, e uma olhada em um jornal de sua escolha, ou na versão online se preferir, é suficiente para ver o quanto minha declaração acertou o alvo. A sociedade está mudando, o mundo está girando mais rápido, e a transformação permanente tornou-se uma companheira diária. As regras mudaram e os valores também. O que era o padrão de ontem pode estar ultrapassado hoje. Como palestrante e coach de mudanças, trabalho com as mais diversas empresas e indústrias. E há sempre uma pergunta que me fazem. Ilha, as mudanças não param, mas já nos reestruturamos centenas de vezes. Quando tudo vai voltar ao normal? Em geral, dou a seguinte resposta. Mas e se for assim? E se a transformação constante se tornou o novo normal há muito tempo? A questão hoje não é se você foi afetado pela mudança, mas sim o quanto está preparado e como lida com ela. É nesse ponto que começa a ficar interessante. Em vez de fazer as mudanças necessárias, muitas pessoas se especializaram em esperar pelo momento perfeito. Ao fazer isso, elas perdem a oportunidade de levar sua carreira para o próximo nível, melhorando a atmosfera em seu local de trabalho ou fazendo um sonho antigo se tornar realidade. As empresas ainda não se ajustaram às condições que vivem se modificando. Em alguns casos, tenho até a impressão de que algumas organizações pararam mentalmente no ponto em que estavam há mais de 30 anos. Na prática, essas estruturas cristalizadas são frequentemente refletidas por um pensamento hierárquico, uma liderança rigorosa de cima para baixo e, por causa disso, uma grande e inevitável quantidade de burocracia. O pensamento é simples. No geral, quanto mais longo e exótico for o título listado no cartão de visita do gerente, mais poder ele tem. Porém, essa mentalidade faz com que os caminhos para as tomadas de decisão sejam longos, que as responsabilidades sejam delegadas de baixo para cima e que as mudanças demorem muito tempo para acontecer ou nunca aconteçam. No dia a dia dos negócios, isso tem sérias consequências. Se os executivos não tomarem alguma decisão, nada acontecerá. O resultado disso? Lentamente começa a se desenvolver uma cultura de apatia, na qual você se acomoda, espera e confia em outra pessoa para consertar as coisas. Antes que perceba, você tem um dilema. Você vai abrindo mão de sua responsabilidade pessoal aos poucos, a partir do momento em que se estabelece a crença de que as mudanças, sem uma instrução oficial, são impossíveis de serem feitas.
Você esquece que tem a capacidade de tomar as próprias decisões, questionar desenvolvimentos estratégicos e mudar a si mesmo. Prefere se queixar, geralmente em voz alta, dos clientes exigentes, dos colegas preguiçosos ou das circunstâncias externas, em vez de tomar as medidas necessárias para iniciar as mudanças. Percebi que isso pode ser diferente há pouco tempo, quando voltei a Berlim depois de uma reunião de negócios em Frankfurt. Se você também viaja com alguma frequência, sabe que às vezes pode dar muita sorte com a pessoa que se senta ao seu lado. ênfase no às vezes. Neste dia em particular, eu queria terminar um trabalho, então logo após o embarque, abri meu MacBook Air com a intenção de escrever mais algumas páginas para o meu novo livro durante o voo. Era um sinal claro para o mundo exterior. Quero ser deixado em paz. Porém, a pessoa sentada ao meu lado não se importou e começou a falar comigo antes mesmo do avião decolar. Então você também está indo para Berlim? Tive vontade de responder, não, vou saltar em Hannover. Mas a conversa já tinha começado e falamos sobre sua situação de trabalho durante quase todo o voo. Ele era gerente de uma empresa que passava por um intenso processo de mudança. Sua atitude realmente me impressionou, porque ele disse, sabe, Sr. Graskovitz, nossa situação desafiadora não é nada fácil, mas o que eu penso é o seguinte, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, há coisas que posso controlar e há coisas que não posso controlar. E decidi me concentrar exclusivamente na primeira categoria. É impressionante, não é? Poderia dizer a mesma coisa sobre você se eu lhe perguntasse qual é o seu foco normalmente? Na verdade, a escolha de foco é geralmente bastante óbvia. De qualquer maneira, você não pode controlar o que acontece ao seu redor. Não pode controlar a economia em mudança, o que a concorrência está fazendo, ou como seu cônjuge está agindo. Basta ver essas circunstâncias externas como um dado adquirido. No entanto, você pode controlar como reage a elas a qualquer momento. E toda a sua energia deve ser usada exatamente para isso, para as coisas que você pode mudar. Essa mudança por si só lhe dá um grande poder, que você deve aplicar conscientemente sempre que conseguir. Aqui está um exemplo prático. Há alguns anos, passei as minhas férias em Huntington Beach. A cidade está localizada ao sul de Los Angeles e é conhecida por duas coisas. A lenda do futebol Jürgen Klinsmann vive lá, e suas praias são consideradas a meca do surf nos Estados Unidos. E os surfistas locais têm um ótimo slogan. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfá-las. Essa é exatamente a mentalidade de que estou falando. Não importa o quão desafiadora a situação possa parecer, você sempre tem uma escolha. Quer você se torne parte do problema, ou comece a se concentrar em uma possível solução. Quer se sinta vítima de circunstâncias externas, ou assuma a responsabilidade. Quer mude de maneira ativa, ou espere passivamente para ver o que acontece ao seu redor. No entanto, o que a maioria das pessoas faz? Elas esperam, esperam e esperam, e só depois começam a agir, quando as circunstâncias exteriores as obrigam a fazê-lo. E de repente a mudança chegou, quer você queira ou não. Então confesse para mim. Já esteve alguma vez em uma situação em que pensou, quem me dera ter tomado uma atitude mais cedo? Conheço bem essa sensação, embora quisesse não conhecê-la. No ano passado, 2 casas em nosso bairro foram assaltadas. Então minha mulher me disse, definitivamente precisamos de um sistema de alarme. Eu respondi, não. Se alguém quiser invadir a casa, um sistema de alarme não o deterá. Ela disse, precisamos de um. Eu contra-argumentei, não, não precisamos. Ela disse, precisamos. Eu disse, não. Você conhece esse jogo de ping-pong em um relacionamento, não conhece? Provavelmente isso teria continuado para sempre se eu não soubesse o grande segredo para um relacionamento bom e duradouro. O homem tem que ter sempre as últimas palavras em qualquer desacordo. Sim, querida. Então, 2 semanas depois, foi instalado um sistema de alarme. Desde aquele dia não temos mais fechadura, e em vez de chaves, estamos usando chips programáveis. O sistema é controlado por um computador que fica em meu escritório. Ele é fantástico. Capaz de programar os sensores de movimento, ativar a si próprio, desativar quando necessário e até ligar para meu celular se um alarme for acionado. Bem complexo. O técnico até perguntou após a instalação, você quer que eu explique como se usa? Bem, talvez você saiba que existem 4 fases clássicas de mudança. Supressão,
resistência, aceitação e compromisso. Naquele momento, eu me encontrava bem no meio da segunda fase, com uma grande resistência. E por isso respondi: não, não é necessário. Porque, em primeiro lugar, não era eu quem queria o sistema, e, em segundo lugar, o quão difícil aquilo poderia ser. Depois dessa afirmação ousada, disparei o alarme com meu chip várias vezes nos 3 dias seguintes. E toda vez minha mulher tinha que desarmar o sistema. Visivelmente aborrecida, ela disse: olha, Ilha, estou ficando irritada. Você nem está tentando. E não é assim tão difícil. Se a luz vermelha está piscando, significa que o sistema está armado. Verde significa que não está. E se o alarme disparar, basta digitar sua senha de 4 dígitos para desarmá-lo. Você memorizou os números? Claro que não tinha memorizado. Mesmo assim, eu disse novamente: sim, querida. Se você não mudar ativamente, vai ser forçado a mudar em algum momento. E não sei se foi por acaso ou pelo destino, mas alguns dias depois, minha mulher viajou com as crianças para a festa de aniversário do meu sogro durante o fim de semana. Eu não fui com eles porque fiz um discurso de abertura na Suíça naquele dia e voltei para casa muito tarde. Após uma viagem estressante de volta a Berlim, estava ansioso por minha confortável cama e provavelmente teria dormido por 12 horas ininterruptas se não tivesse sido acordado por um sinal sonoro suspeito às 4 da manhã. E eu soube imediatamente. Era aquele estúpido sistema de alarme. Então fui ver o que estava acontecendo. Como a casa toda estava escura, apertei o interruptor de luz no corredor. Nada aconteceu. Voltei para o quarto e tentei o interruptor de lá. Mais uma vez, nada. Nenhum interruptor estava funcionando. Em meu desespero, abri o aplicativo de lanterna em meu iPhone e fui até a caixa de fusíveis. Estava tudo bem. Todos estavam no lugar. Lentamente comecei a me sentir um pouco desconfortável. Olhei lá para fora. Nenhuma luz da rua estava acesa. Não havia luzes nas janelas. A rua inteira estava escura. A sensação de desconforto aumentou. E o sistema de alarme ainda estava apitando. Usando meu iPhone como lanterna, fui até o computador no escritório e comecei a apertar botões aleatoriamente. E eu devo ter apertado os botões certos porque de repente tudo ficou calmo. Estava prestes a me parabenizar quando ouvi uma voz distorcida saindo do computador. O sistema de alarme foi ativado. 3 segundos depois, disparei o alarme com um dos sensores de movimento. Agora, por favor, imagine um som de alarme ensurdecedor somado à escuridão total. Eu estava prestes a entrar em pânico quando meu iPhone começou a tocar. Atendi e ouvi uma mensagem gravada. Um alarme foi disparado. Para confirmar, por favor, pressione 9. Mas eu não tinha tempo, porque tinha que desligar o alarme. Então voltei ao computador, e o que estava escrito na tela em letras grandes e brilhantes: por favor, insira sua senha de 4 dígitos. Naquele momento, tive o pensamento decisivo: por que não agi mais cedo? Mas era tarde demais. Então me concentrei. Qual era a senha? Eu sabia que tinha a ver com um aniversário. Introduzi 4 números. 3175. Nada. 7513. Nada outra vez. Tentei todas as variações. Nada. O alarme não desarmava. O que eu poderia fazer? Mesmo estando suficientemente envergonhado, peguei meu iPhone e disquei o número do celular da minha esposa. Após o que pareceu uma eternidade, a chamada foi atendida pela secretária eletrônica dela. Agora só restava uma outra opção. Às 4:30 da manhã, liguei para o número da casa dos meus sogros, e depois de um sermão, eu sabia a minha senha novamente. Inseri os 4 números e tudo ficou em silêncio mais uma vez. Eu tinha sobrevivido. Como você lida com a mudança? Você está mudando ativamente ou prefere esperar pelo momento perfeito e torcer para que tenha sorte? Hoje sou capaz de rir dessa história, mas naquele momento aprendi algo muito importante. Esteja sempre preparado e concentre-se nas chances e oportunidades, porque se não mudar ativamente, vai ser forçado a mudar em algum momento. E é por isso que quero convidá-lo a deixar para trás os tempos de espera passiva de uma vez por todas. Defina você mesmo a senha para a sua vida. Esteja um passo à frente das mudanças. Isso começa com a decisão de assumir a responsabilidade.
mesmo que esse não seja o caminho mais fácil. Tome a decisão consciente de se olhar no espelho e dizer: não importa onde estou hoje, não importa o quão satisfeito ou insatisfeito estou com meus resultados. Se eu não gostar de alguma coisa, só eu posso mudá-la. Quando o público, durante meus discursos, ouve essa frase pela primeira vez, normalmente recebo acenos de aprovação. Porém, por favor, não se deixe enganar. Ainda que a filosofia por trás disso seja fácil de entender, a aplicação prática é um assunto totalmente diferente. Muitas pessoas realmente se esforçam e não desejam nada mais do que se libertar das correntes da dependência. Elas sonham em criar o próprio local de trabalho, o próprio ambiente pessoal e o próprio futuro. Muitas vezes só o que falta é a crença de que tal mentalidade é adequada para o dia a dia, porque desde nossa infância somos convencidos do conceito de que as mudanças são sempre algo que as outras pessoas iniciam. Na escola, nossas crianças são ensinadas a se adaptarem o mais rapidamente possível. Em filas certinhas, elas se sentam atrás das mesas, crescendo com planos de aula que não são atualizados há anos e aprendendo da maneira difícil que não há espaço para individualidade, criatividade e responsabilidade pessoal na sala de aula. Antes que percebamos, essa maneira de aprender é profundamente martelada em nossas mentes e confiamos nos outros para tomar as decisões certas por nós. Primeiro nossos professores, depois nossos chefes e, no fim, o Estado, como uma babá que cuida de tudo. Os títulos oficiais, o poder e as posições hierárquicas tornam-se falsos deuses que admiramos e com os quais contamos. Ficamos em nossa bolha protegida. Tornamo-nos uma boa ovelha no meio do rebanho e funcionamos de acordo com as exigências, expectativas e regras dos outros. Entretanto, se todos esperam que outra pessoa tome conta das coisas, o impasse é iminente. Chegou o momento de sair desse ciclo vicioso e dar o exemplo. Pare de esperar pelos outros e comece a mudar ativamente. Crie a própria carreira, o próprio negócio e o próprio mundo com sua personalidade. É óbvio que não é um obstáculo se você tem um título ou uma posição que lhe dá poder e uma certa liberdade para agir. Nesse caso, você tem uma responsabilidade ainda maior de ser um exemplo para aqueles à sua volta. Porém, isso não é uma necessidade. Um cargo como executivo ou empresário só lhe dá o privilégio de aplicar cientificamente a filosofia desta obra. No entanto, ela também funciona sem ele. O fim das desculpas. Vivemos em tempos empolgantes. Nunca foi tão fácil ser bem-sucedido e nunca foi tão difícil se adaptar à mudança cada vez mais rápida. Por essa razão, muitas pessoas preferem não se arriscar. Elas preferem esperar e se esconder atrás de regras, estruturas hierárquicas e da expressão mais famosa quando se trata de resistir à mudança. Nunca fizemos isso desta maneira. Antes que você se dê conta, acomodou-se um pouco mais em sua zona de conforto e continua administrando seu amado status quo dia após dia. No entanto, para começar a implementar mudanças ativamente, é necessário que você supere suas próprias conveniências e comece a se concentrar nas enormes chances e oportunidades que existem em cada uma delas. Isso significa que a partir de agora você deve esquecer todos os seus problemas? Não, muito pelo contrário. Você deve entender um fato muito rapidamente. O mundo não é justo, e a vida certamente não é sempre fácil. Há muitos obstáculos que se interpõem em seu caminho, que o desafiam todos os dias e o testam para ver o quanto você leva a sério seus objetivos e seus sonhos. Quem me dera fosse diferente, mas é assim que acontece. Esse é um dos fatos que geralmente não podemos mudar. Então, vamos nos concentrar em coisas sobre as quais temos influência. E há muitas delas. Se você leu meus livros anteriores, então sabe que estou convencido de que a vida é como preto no branco. Pode-se mudar ou permanecer do jeito que está. Você pode decidir a favor ou contra alguma coisa. Pode assumir responsabilidade ou tornar-se vítima de circunstâncias externas. Acredito muito pouco nessas áreas cinzentas. E isso é um efeito secundário, inevitável do meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Quanto mais você pensar e agir como um changemaker, menos terá o desejo de lidar com o habitual vai e vem das coisas. Em vez disso, você vai passar a gostar imediatamente do sentimento de satisfação, que inevitavelmente experimentará à medida que se comprometer mais com tudo. O caminho que temos diante de nós começa com tal decisão.
especialmente quando as circunstâncias externas são difíceis, a estrada é dura e o risco é alto. Você está em uma encruzilhada fundamental. Você se entrega à passividade e procura desculpas e razões pelas quais não pode mudar. Ou toma coragem e se torna um changemaker que ativamente muda a si mesmo e seu ambiente. Você assume a responsabilidade, mesmo quando o destino parece não ser tão bom? Compromete-se com seus objetivos e sonhos, mesmo que o caminho esteja cheio de obstáculos? Toma decisões corajosas, mesmo que o risco seja alto? Ao escrever essas linhas, estou bem ciente de como essas declarações parecem fracas quando são escritas no papel. Porém, não se engane, porque o impacto prático não poderia ser maior. Essa decisão, seja você alguém que hesita ou alguém que se compromete, vai definir o curso do seu futuro, tanto no campo profissional como no pessoal. A escolha óbvia é a supostamente mais fácil. Você decide tomar o caminho da menor resistência e faz o que todos os outros fazem. Você fica muito confortável em sua zona de conforto e se conforma com o fato de que as circunstâncias são difíceis e as perspectivas futuras sombrias. E só para ter certeza, também se convence de que nada funciona sem um título, dinheiro ou sem a permissão de outras pessoas. Essa é uma situação que se justifica com as várias desculpas que você usa para se convencer de que ficar em sua zona de conforto é a coisa certa a ser feita. Se você passar pela vida de olhos abertos, logo perceberá o quão coloridas podem ser as variações das desculpas. Às vezes, elas são formuladas de uma maneira muito ampla, às vezes são dissimuladas e muito sutis. E você vai observar que as pessoas vão mostrar uma intensa criatividade quando se trata de arranjar uma desculpa para impedir uma implementação. Um mentor, na época em que eu trabalhava no varejo há muitos anos, disse: Graskovitz, lembre-se de uma coisa. Você será capaz de aplicá-la durante toda a sua vida. Quem não quer fazer algo, vai procurar desculpas e razões pelas quais isso não vai dar certo. Aqueles que realmente querem algo, sempre vão encontrar uma solução. E ele estava certo. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando com mudanças diferentes em pessoas, organizações e empresas todos os dias. Os temas são muito difusos, mas uma coisa permanece sempre a mesma: o caminho das desculpas. É claro que essas pessoas nunca admitiriam que estão usando desculpas para justificar sua vida passiva na zona de conforto e para limpar a sua consciência. Em vez disso, elas falam em ser realistas, afirmam que as coisas são como são, ou que simplesmente não têm a mesma sorte que as outras pessoas. Porém, no fim das contas, essas cortinas de fumaça verbais não são mais do que desculpas para não agir e para não fazer as mudanças necessárias. Como posso ter tanta certeza sobre isso? Por que posso afirmar isso tão distintamente? É simples. Eu próprio já usei a maioria dessas desculpas. Não só uma vez, mas ao longo de muitos anos. Durante meu trabalho como orador, treinador motivacional e coach de gestão de mudanças, continuo ouvindo variações e formas diferentes delas. Mesmo quando nada parece funcionar mais, há sempre tempo para uma desculpa polida no fim. O grande dilema é que a maioria das pessoas já nem percebe quando está usando uma das desculpas típicas. Elas já disseram essas coisas tantas vezes para si mesmas que, a certa altura, começam a aceitá-las como uma verdade profunda e inabalável. E isso acontece muito depressa. Até eu me pego, às vezes, querendo chegar a uma desculpa clássica durante uma ideia, uma discussão ou uma próxima mudança. Felizmente, também pratico a capacidade do pensamento crítico. Por isso, costumo notar quando isso acontece. Então, faço a escolha consciente de assumir total responsabilidade. A chave para a transformação de uma atitude hesitante em uma mentalidade pense, faça, mude, é a consciência do status quo. Só se você souber quantas vezes arranja desculpas em vez de fazer algo, é que será capaz de mudar alguma coisa. Então, nesse momento, gostaria de convidá-lo a olhar honestamente para o espelho e verificar quantas vezes você cai na armadilha mental de dizer: nós sempre fizemos desta maneira. Por que eu deveria mudar alguma coisa? Em vez de assumir a responsabilidade. E acredite em mim, as desculpas estão à espreita por todo lado. Na maioria das vezes, parecem tão inofensivas e familiares que já nem as percebemos. Porém, elas estão presentes, todos os dias, em quase todas as situações da vida. No ano passado, pedi aos leitores do meu blog
para me ajudarem a começar a maior coleção de desculpas do mundo. Atualmente, a lista contém quase 200, e seria ótimo se ela pudesse crescer ainda mais. Lendo os comentários dos meus leitores, tornou-se evidente como frequentemente encontro certo tipo de desculpa em meu cotidiano, e o quanto as pessoas se inibem com elas e sabotam o próprio sucesso. Para lhe dar uma pequena amostra disso, gostaria de apresentar minhas 10 desculpas mais comuns. As 10 desculpas mais comuns que você usa cotidianamente. 1. Não tenho dinheiro. 2. Sou muito jovem, velho, pequeno, grande, etc. 3. Isto está acontecendo depressa, lentamente demais para mim. 4. Não tenho tempo. 5. Nunca fizemos isso desta maneira. 6. Não tenho talento. 7. Estou ciente disso. Eu sei disso. Eu já sei como fazer isso. 8. Sim, mas... 9. Não é assim tão fácil. 10. Isso nunca vai funcionar. Você já ouviu alguma antes? Talvez até as tenha usado. Não se preocupe, todos nós usamos uma ou outra desculpa com regularidade. É muito mais importante que você tome consciência do tipo de impacto que elas têm, porque a verdade é que as desculpas são usadas para que você não tenha que tomar medidas ou decisões e possa continuar mantendo o status quo. Elas o encorajam a continuar à espera do momento certo, aquele instante especial, quando tudo estará certo. No entanto, esse momento nunca chegará, porque algo está sempre errado. Portanto, antes de tomar uma decisão importante, você precisa ter uma coisa absolutamente clara. O momento perfeito não existe. Você estará sempre agindo em uma situação em que não está perfeitamente preparado e lhe falta conhecimento, habilidade ou informação. E isso é o trágico da hesitação. Estamos apenas à espera dessas circunstâncias perfeitas que só existem na teoria e que nunca vamos obter. Os resultados: esperar, adiar as coisas, encontrar desculpas. Quanto mais cômoda você torna a sua zona de conforto, mais difícil fica obter os resultados que você quer. E isso é trágico. Assim como o ex-presidente alemão Gustav Heinemann declarou há mais de 70 anos, quem não estiver disposto a mudar as coisas, no fim também perderá o que tentou manter. Pare de esperar e tome a decisão consciente de declarar um fim a todas essas desculpas. Com cada uma que deixa de usar, você ganha de volta uma parte de sua responsabilidade pessoal e diz adeus à mentalidade de vítima que é tão prevalecente hoje em dia. Isso pode não ser familiar em um primeiro momento, e às vezes é até difícil, porque quanto mais independente você se tornar das circunstâncias externas, mais perto vai chegar de seus limites pessoais. E isso é uma coisa boa, porque você só pode crescer e melhorar quando está no limite entre o sucesso e o fracasso. E ninguém está pedindo para você se comportar como um robô e desligar todas as suas emoções. Sempre que se está em uma situação em que tudo parece ir contra você, é totalmente humano ficar triste, enfurecido ou frustrado. Você deve permitir que esses sentimentos se manifestem e deve compreendê-los. O importante não é ficar preso a um turbilhão de negatividade, mas sim começar a olhar para o futuro novamente e se perguntar que lição a vida quer que você aprenda naquele momento. Seja fiel ao lema, nunca desista. Você está pronto para o fim das desculpas? Fantástico! Mas saiba que acabou de abrir a caixa de Pandora. Uma vez experimentado o precioso néctar da responsabilidade pessoal, você não vai querer provar mais nada. A mentalidade. Pense, faça, mude. Era uma vez um homem solteiro de 40 anos que ainda vivia com seu pai. Uma noite durante o jantar, o pai fez um anúncio. Ele disse: "Ouça, filho, estou doente. Não me sinto bem e o meu tempo está se esgotando. Talvez ainda tenha mais 3 ou 4 anos. Você é a única pessoa que eu tenho. Quando eu morrer, você herdará minha empresa e meus bens, no valor de 100 milhões de dólares. Então o filho decidiu arranjar uma esposa com quem pudesse compartilhar sua futura riqueza. Um dia, no aeroporto, durante uma viagem de negócios, ele conheceu a mulher mais bonita que já tinha visto. Ela era tão incrível que quase lhe tirou o fôlego. Mas com coragem, o homem se aproximou dela e disse: "Minha senhora, posso parecer um homem comum,
mas meu pai morrerá em 3 ou 4 anos, e então herdarei a empresa dele e também seus bens, na quantia de 100 milhões de dólares. Aqui está o meu cartão de visita. Com um misterioso sorriso, a mulher pegou o cartão e saiu. Porém, antes de chegar à porta, virou-se e disse apenas uma frase: "Nós nos veremos novamente." E ela cumpriu sua palavra. No dia seguinte, a moça tornou-se sua madrasta. Não sei você, mas eu rio com essa anedota. Mesmo assim, é um ponto muito sério nessa história. A mensagem é clara. Não espere até que seja tarde demais, mas agarre as oportunidades quando elas se apresentarem. Infelizmente, isso é muitas vezes bloqueado pela doença número 1, que se propaga rapidamente. O que eu quero dizer? Estou falando da famosa procrastinação. Os sintomas são sempre os mesmos. Em vez de iniciar a mudança, você prefere esperar e se justificar com várias desculpas. E depois espera. E espera ainda mais, até outra pessoa ter aproveitado a oportunidade. Dizer adeus a essa atitude hesitante de esperar para ver e declarar o fim das desculpas é, portanto, um passo muito importante, mas está longe de ser suficiente. Você precisa de uma alternativa ao seu antigo comportamento. A mentalidade pense, faça, mude, que se concentra no reconhecimento de chances, no aproveitamento de oportunidades e na implementação de mudanças. Pode levar algum tempo até que você se livre dos velhos problemas e condicionamentos, mas vale a pena. E o treino é muito simples. Substitua o antigo reflexo por um novo. Diante das coisas em que você costumava hesitar, duvidar e buscar uma boa desculpa, pare por um momento e pense ou diga muito conscientemente: faça. Precisa de algumas sugestões? Não espere. Faça. Não espere até que seu chefe lhe peça. Faça mais pelo cliente nesse momento. Faça. Não espere que um colega de trabalho cuide de algo. Assuma você mesmo a tarefa. Faça. Não espere que seus clientes o encontrem. Pegue no telefone e entre em contato. Faça. Não espere até o ano novo para mudar seus hábitos. Comece hoje. Faça. Não espere até que outras pessoas se aproximem de você em situações de conflito. Tome você mesmo a iniciativa. Faça. Não espere pelo momento perfeito. Tome medidas agora. Faça. Não espere até ter um título, dinheiro suficiente ou a permissão dos outros. Comece a mudar sua vida hoje. Faça. Não espere eternamente. Diga em alto e bom som: eu vou fazer isso. Essa é a mentalidade pense, faça, mude, que o transformará do campeão mundial das desculpas para o campeão mundial da ação. É o que se pode fazer para substituir a hesitação pela ação. Essa é a mentalidade que o manterá ao volante do negócio e tornará possível criar sua carreira, seus relacionamentos e sua vida de acordo com suas próprias visões. Nos capítulos seguintes, veremos os ingredientes mais importantes que você precisará para integrar a mentalidade pense, faça, mude à sua vida diária. Em primeiro lugar, a motivação certa o ajudará a não ter que pensar constantemente em seu futuro, mas sim a se concentrar em usar as próximas mudanças para crescer e melhorar como pessoa. A seguir, andaremos pela jornada do Changemaker e desenvolveremos estratégias que o farão superar dúvidas, inseguranças e medo da mudança e começar a tomar decisões corajosas. Você aprenderá por que o renascimento desses valores lhe dará um poderoso sistema para guiar a sua vida que, juntamente com as intenções certas, transformará você na melhor versão de si mesmo. Com base nesses princípios, vamos olhar para a palavra que tem o potencial de mudar a sua vida e entender por que Nova York está, às vezes, bem ali na esquina. Cada bloco de construção da mentalidade pense, faça, mude está ligado por um tema em comum: a decisão irrefutável de assumir plena responsabilidade por sua carreira, sua satisfação e sua qualidade de vida. A decisão de não confiar mais em outras pessoas para lhe dizer o que você deve pensar, fazer ou mudar, mas agir por conta própria. A escolha de não esperar mais pelo momento perfeito, mas fazer do título desta obra seu mantra diário: pense, faça, mude. Parece interessante? Você não precisa de talento único, conhecimento especial ou habilidades extraordinárias para implementar tudo isso. Muito mais importante
é ter uma alta prontidão operacional e a constante vontade de dar apenas um pouco mais do que é absolutamente necessário. Porém, por favor, permita-me uma breve, mas muito importante observação. Só de conhecer esta obra, você não vai passar de hesitar para agir. Essa é uma estrada pedregosa, que requer trabalho árduo da sua parte, assim como coragem e empenho, mas cada passo vale esses esforços. Vai funcionar em todos os casos? Eu não poderia responder isso tão bem quanto Clint Eastwood, que uma vez disse: se você quer uma garantia, compre uma torradeira. Você está pronto? Ótimo, porque assim que parar de esperar, vai influenciar positivamente não só a sua própria vida, mas também sua empresa, sua família e seu ambiente com essa personalidade. Você pode começar imediatamente. O mais provável é que já tenha lido um livro ou dois como este antes e esteja habituado a exercícios, tarefas e questionários esperando por você à medida que vai avançando. Eu não incluí isso de propósito. Por um lado, sei que quase ninguém realmente completa essas tarefas. Estou certo? E por outro, com isso você pode dar o primeiro passo em direção à responsabilidade pessoal imediatamente. Eu recomendo que você faça desta obra seu manual pessoal. Tome notas, selecione alguns capítulos, marque partes que são especialmente inspiradoras para você e escreva seus pensamentos o mais frequentemente possível. As palavras escritas não só têm um enorme poder, como também asseguram a clareza necessária e fazem sua criatividade fluir. A leitura lhe permite compreender, mas só a escrita fortalece o esforço em seu desenvolvimento pessoal. Porém, pense nisto. Essas sugestões, como qualquer outra ideia nesta obra, são apenas uma oferta. Ninguém vai forçar você a segui-las, e ninguém vai controlá-lo. Se não agir por livre e espontânea vontade, nada vai acontecer. E isso também se aplica aqui. Se você não conseguir fazer uma coisa, ninguém a fará por você. Por isso, continue a pensar em seu mantra enquanto escuta: pense, faça, mude. Em troca de seu compromisso, farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você tire o máximo possível desta obra para sua carreira, seu negócio e seus relacionamentos. Para isso, vou abalar sua zona de conforto o máximo de vezes possível. Vou desafiá-lo com grandes ideias, que farão você experimentar insegurança, dúvida e medo. Cada vez que sentir essas emoções, será um bom sinal, porque isso significa que você está progredindo e está a caminho de crescer como pessoa. Por isso quero terminar este capítulo com uma citação de Ayn Rand, que admiro muito. Ela disse: a questão não é quem vai me deixar fazer algo, é quem vai me impedir. E esse é um daqueles pensamentos que vale a pena pensar mais intensamente. Resumo do capítulo. Pense, faça, mude. As grandes ideias deste capítulo. Crie ativamente a mudança, em vez de esperar passivamente. Uma mudança bem-sucedida não está sujeita a um título, ao dinheiro ou à permissão de outras pessoas. Não espere pelo momento perfeito, apenas comece. Concentre-se exclusivamente nas coisas que você pode controlar. Mude antes de ser mudado. Defina a senha para a sua vida. Esteja sempre preparado e concentre-se nas oportunidades e possibilidades. Assuma a responsabilidade total por sua vida. Declare o fim das desculpas. Deixe que a mentalidade pense, faça, mude seja o guia da sua vida. Diga: vou fazer isso o máximo que puder.